Graça e paz, amados irmãos, este é o seu canal Edificando a Igreja, que tem como objetivo levar até você a edificação da Palavra de Deus. Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez com toda a seriedade, com toda a honestidade para conduzir os irmãos a mais uma edificação da palavra do Senhor. Amados, hoje nós vamos trazer aqui para a vossa meditação algo que aconteceu alguns anos atrás aqui no nosso país. Aqui no estado da Bahia, veio a falecer o deputado federal Luiz Eduardo Magalhães, o filho de Antônio Carlos Magalhães. Ali então, senador da República, já foi governador do estado da Bahia algumas vezes e também já foi ministro das Comunicações. Luiz Eduardo Magalhães era um político sagaz, um político inteligente, um político sábio, um homem que sabia fazer política como ninguém, foi treinado e ensinado e estudou nas melhores escolas desse país. Todos conheciam o seu trabalho e a sua seriedade ali na Câmara dos Deputados Federais. Era um homem cotado 100% para ser ali então o candidato presidente da República do Brasil naquele ano. Todas as forças ali se aglutinavam-se para o elegê-lo. Até mesmo seus políticos oponentes tiravam para ele o chapéu, porque sabia da sua retórica, da sua ética, de sua honestidade e da sua capacidade administrativa. Mas, de repente, o destino mostrou-se contrário à vontade e aos sonhos, não só da família, mas de muitos brasileiros, quando ali, em um ataque cardíaco fulminante, veio a falecer naquele dia o então deputado federal Luiz Eduardo Magalhães, filho do senador Antônio Carlos Magalhães. Aquilo foi um golpe fatal, fatídico, para todos aqueles que admiravam, então, aquele deputado muito jovem, Luiz Eduardo Magalhães. Mas o que me traz aqui para a meditação nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, é que ali, naquele dia do sepultamento, aconteceu algo até ali inóspito, nunca acontecido nesse país. Em nenhuma outra época, nem na morte fatídica de Juscelino Kubitschek, o construtor de Brasília, ou de outros grandes políticos que vieram a falecer aqui no país, aconteceu algo inusitado, algo inesperado. Todo o sepultamento até o local onde estava sendo sepultado o corpo do deputado federal Luiz Eduardo Magalhães, até o local onde iria ser o sepultamento, no cemitério Jardim da Saudade. Ali aconteceu algo que surpreendeu a minha pessoa. Eu estava em casa, tinha chegado do trabalho, e ao ligar ali o aparelho de TV, eu pude observar que estava sendo transmitido ao vivo aquela cerimônia de sepultamento do corpo do então deputado federal Luiz Eduardo Magalhães. Quando de repente toda aquela multidão do estado da Bahia e de outros estados que vieram prestigiar então aquele político, vieram então caminhando em direção àquele cortejo fúnebre, muitos carros, muitas pessoas de pé, o corpo de bombeiro trazendo ali o corpo do então deputado federal Luiz Eduardo Magalhães. Até ali tudo corria muito bem. Quando chegou então na porta do cemitério, foi então privado a entrada de populares e só foi permitido adentrar ali com um grande amparato de segurança. Muitos soldados cercavam o cemitério Jardim da Saudade. Ali só pôde entrar senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores, presidente da República e ministros, e como também a família do deputado federal Luiz Eduardo Magalhães. Foi aí então que de repente alguém aparece na cena daquele sepultamento. Estava sendo transmitido com câmeras dentro do cemitério Jardim das Saudades e também por
veículo aéreo, por um transporte aéreo. Ali um helicóptero fazia transmissão de toda a multidão na porta do cemitério da Saudade, e não era pouca multidão, cerca de quase 100 mil pessoas cercavam ali aquele cemitério, e em solidariedade ao sofrimento da família. Quando de repente aparece ali, na porta do cemitério, uma figura, um servo de Deus. Eu estava em casa quando aquele homem ele foi detido, e ele, nas suas palavras, ele diz: eu estava em casa naquele dia, quando eu ouvi fortemente a voz de Deus me dizendo que tinha uma missão para mim. Eu então abri as Escrituras Sagradas e abri primeiro uma caixa de promessas. É uma tradição cristã, evangélica, onde tem ali alguns versículos da palavra. E ele ali pegou 3 vezes, e 3 vezes os versículos ali encaixavam-se um ao outro. Ele dobrou o joelho, orou a Deus e abriu a palavra e caiu no mesmo versículo que ele tinha tirado na caixa de promessa. Ali aquele amado irmão, que daqui a pouco irei dizer o seu nome, ele disse que Deus estava confirmando aquela missão. Ele então se dirigiu ali para o cemitério Jardim das Saudades, na cidade de Salvador, capital do estado da Bahia. E ao chegar ali, ele se depara então com os seguranças. Ele foi até o primeiro segurança e disse: eu vou entrar. E o segurança disse: você não pode entrar, você é algum político, é um deputado, um senador, um governador. E ele ali disse: não, não sou, então não pode entrar, só familiares e políticos. Então ele foi para o outro lado da entrada e procurou o outro segurança, que lhe respondeu da mesma forma. Ele então foi e viu ali um outro segurança, um comandante com os brasões no seu peito ali, e ele foi até aquele homem que era um dos responsáveis pela segurança e se identificou que queria entrar. E aquele segurança perguntou: quem você é? Ele disse: eu sou um cristão e desejo entrar. E assim então o segurança abriu a porta. Ali o grande portão, mandamos os seguranças dar-lhe permissão para entrar. Ali começa a primeira parte, a segunda parte dessa história. A primeira parte foi quando ele ouviu a voz de Deus, segundo o seu relato, e eu em parte creio nisso. E de repente, quando ele adentra o cemitério ali, a segunda etapa, ele chega debaixo de um pé de árvore, dobra o joelho e fala com Deus essa seguinte oração: Deus, agora sou eu e você, Senhor, e eu estou aqui para cumprir a tua missão. Então ele foi andando até o local onde estava sendo feita a cerimônia do sepultamento. Ao chegar ali, o padre lia um livro de João, capítulo 15, e no capítulo 14, versículo 1, o texto que ele queria ler estava ali inserido no Evangelho de João, capítulo 14. Então ele esperou, o padre foi muito educado, e ele ali ficou esperando o seu momento. Quando ele ia levantar a mão, a voz disse: não levante a mão, porque ninguém vai lhe dar atenção. Então ele interrompe toda aquela cerimônia sendo gravada ao vivo, e de repente ele faz algo inusitado. Ele diz: por favor, senhores, eu desejo fazer aqui uma oração. E se dirigiu ao Antônio Carlos Magalhães, então senador da República, e pediu a permissão. Ele disse nas suas palavras que o senador olhou para os seguranças e deu um sinal de permissão. E ele falou e disse: eu posso fazer uma oração pelo morto? E a família assim concordou, quando de repente aquele irmão, cujo seu nome agora vou vos revelar, irmão Vitório, o nosso irmão Vitório então dobra o joelho sobre aquele caixão ao lado, levanta as mãos para os céus e diz: grande Deus do universo, Criador do céu e da terra, eu estou aqui e sou o teu instrumento, Senhor. Se for da tua vontade, para a glória do teu nome, ó Deus eterno, que os céus se abram agora e teu nome seja glorificado. Se esta é a tua vontade, para a alegria de todos, para a alegria da família e para a glória do teu nome, ressuscita, Senhor, Luiz Eduardo Magalhães. E naquele momento, meus queridos irmãos, ele levanta-se da sua oração, fica de pé,
olha para a família então do senador, do pai de Luiz Eduardo Magalhães, e diz: abram o caixão para que ressuscite Luiz Eduardo Magalhães. Eu estava em casa tremendo diante da coragem daquele homem. Em pleno século XX, na pós-modernidade, o século XXI, em pleno século XXI, aquele homem tem uma coragem como nunca vista. No meio de uma multidão, onde o nosso Senhor Jesus diz: será que quando o Filho do Homem vier à terra encontrará fé? A palavra de Deus diz que quando Jesus entrou em Nazaré, não pôde operar grandes milagres ali, porque as pessoas não criam nele. Diziam: um profeta não tem honra em sua pátria, tão somente em sua pátria. E aquele homem ali, no momento em que ele faz a sua prece, a sua oração, ele é retirado do cemitério. As pessoas dizem: não, não, não. Mas eu pergunto a você que me ouve nesta noite, neste dia, se aquele caixão tivesse sido aberto e as pessoas tivessem fé, a obra de milagre iria acontecer. Quando Lázaro faleceu, Jesus ia em direção ali a Betânia, e acontece quando ele vem conversando com as irmãs de Lázaro, ela diz: Senhor, eu sei que meu irmão ressuscitará no dia do juízo, no dia da ressurreição. O Senhor Jesus olha e diz: se creres, verás a glória de Deus. O que tem faltado é fé, o que tem faltado é crença. Mesmo que eu seja um homem de fé, mesmo que você ore e seja um homem de fé, a palavra de Deus diz no livro do apóstolo Tiago, que o enfermo pedindo oração e sendo ungido, e ele tendo fé, será perdoado os seus pecados e ele será curado. O que tem faltado é fé. O apóstolo Paulo diz: a fé não é de todos. Eu nunca consegui me esquecer do nosso irmão Vitório. Ele foi excomungado pela instituição evangélica que congregava. O líder da sua entidade religiosa procurou o nosso querido, então, ali, senador Antônio Carlos Magalhães, para se retratar. Ele foi, então, convidado pela mídia para dar uma reportagem por causa daquela infantilidade, aquilo que foi uma imaturidade até mesmo para muitas pessoas da sua religião evangélica, que não creem nos milagres de Deus. O nosso irmão Vitório foi excomungado, rechaçado, esquecido e jogado ao canto, porque foi de encontro ao sistema dos incrédulos. Se aquele caixão fosse aberto, aquele homem iria ressuscitar. Quando Jesus disse: tirai a pedra, alguém disse: Senhor, cheira mal. Sempre tem alguém que quer impedir o milagre. Sempre tem alguém que quer impedir a mudança. Sempre tem alguém que resiste à voz do Espírito Santo. Deus fala contigo agora, está escrito: não resista à voz do Espírito Santo. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Será que você tem fé? O apóstolo Paulo escreve dizendo: a fé não é de todos. Meu querido e amado irmão, naquele dia eu aprendi com o irmão Vitório que o mundo não verá a glória de Deus se não tiver fé. O mundo, nem você, irá receber as bênçãos do Senhor se não tiver fé. A palavra de Deus, ela diz, amados irmãos, que é impossível agradar a Deus sem fé. 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O nosso irmão Vitório, naquele momento, os seguranças entram na frente e tentam impedir essa cena que estava sendo gravada ao vivo. Foi recolhida de todas as redes sociais. Naquele momento, só uma empresa de telecomunicação teve acesso ao cemitério, que foi a Rede Globo, a TV Bahia. As outras redes não teve acesso. A transmissão foi ao vivo. Foi naquele exato momento, aquela cena, eles não tiveram como cortar aquilo. E eu estava ali em casa, com meu corpo tremendo, quando aquele homem levantou as mãos para os céus. Era um homem de uma determinada idade, idoso, seus cabelos muito brancos, cerca de 70 e tantos anos de idade. Ele levantou as suas mãos e disse: Deus do universo,
Criador do céu e da terra, se é da tua vontade, ó Senhor, e para a glória do teu nome. E naquele momento, as pessoas deram risada. Naqueles momentos, as pessoas, muitas fizeram chacota daquilo que estava acontecendo. Quando Jesus chegou e disse, a menina não morreu, ela dorme. Aquelas pessoas que foram pagas para chorar deram risada. Que geração é essa? Sem fé, sem esperança. Por isso eu digo a você que tem a palavra de Deus, que a fé vem pelo praticar a palavra. Que você possa se levantar e ser mais um na brecha. O mundo não tem cruz, o mundo não tem fé, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu deixo com vocês aí esse acontecimento verídico que aconteceu aqui no estado da Bahia. O nosso querido e amado irmão Vitório. Não sei se ainda ele é vivo, não sei se os parentes, sei que ele sofreu. Está aí um dos detalhes dessa reportagem, porque isso foi apagado das mídias, dos meios de comunicação. E eu trago então para você, hoje, esse assunto do nosso querido e amado irmão Vitório. Que Deus assim nos abençoe e nos proteja e nos livre de todo o mal. Muito obrigado, um grande abraço e compartilhe este vídeo.